Graça e paz, primeiro IPI de São Luís. É com alegria que eu estou aqui com vocês para refletir um pouquinho da palavra do Senhor nessa semana, semana do Dia Internacional da Mulher. Eu me chamo pastora Jaqueline, estou hoje auxiliando na segunda IPI de Lusiânia e quero também agradecer o reverendo Neilton pelo convite, esse convite desse privilégio de desfrutar e de refletir a palavra do Senhor junto com vocês, de como sermos mulheres do reino de Deus. Eu quero começar com uma citação de Eleanor Roosevelt, que diz assim: a mulher é como um saquinho de chá. Só sabemos quão forte é quando a mergulhamos em água quente. Nas situações mais adversas da nossa vida, essa humanidade consegue ver e conhecer a força da mulher. Nós somos fortes, com a presença de Deus em nós, capazes de dar à luz, de vivermos grandes conquistas e descobertas. Por exemplo, há tempos atrás, quando somente os homens saíam para as guerras, as mulheres que permaneciam na sua sociedade, nas suas vilas, cuidando da provisão para aquele lugar e da economia daquele lugar, fazendo com que a sociedade prosperasse e ainda cuidava dos seus lares. Mulheres de grande força. Mas há também uma realidade. Mulheres, elas podem fazer o mundo ser transformado para melhor ou também para pior. Depende do que tem nos influenciado. Por isso, essa reflexão de sermos mulheres do reino é tão atual e necessária para a gente hoje. Porque se a gente pensar na influência através de um poder que há em nós, nós vamos transformar esse mundo em um mundo pior. Mas se nós sabermos que o poder que há em nós vem do grande Deus, do Senhor da nossa vida, e a Ele obedecermos, aí esse mundo terá uma transformação grandiosa através de mulheres do reino de Deus. E a gente pode refletir na palavra de Deus nesse momento, nessa reflexão, através do ensinamento de Jesus, o último ensinamento de Jesus aos seus discípulos, quando ele falou sobre a videira verdadeira na sua última refeição antes de ir para a cruz, no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 11, que não leremos por causa do tempo do vídeo, mas ela diz que a videira verdadeira é o que nós precisamos, os nossos ramos precisam estar conectados nela, para que a gente viva o amor de Deus e a graça de Deus sobre as nossas vidas. E é interessante que o seguinte, a história de Israel, o povo de Israel, eram conhecidos como o povo que permanecia na videira. O povo era comparado à videira. Quando eles foram tirados da escravidão do Egito, é como se Deus tivesse transplantado a videira para a terra prometida. Só que, o que acontece? Os frutos produzidos começaram a ser azedos. Por que isso? Porque aquele povo começou naquele momento a viver uma vida fora do planejamento de Deus e da graça de Deus, vivendo sua própria justiça, vivendo seus próprios pensamentos, vivendo as suas próprias ideias. Então eles fizeram com que os seus ramos não fossem alimentados pela videira verdadeira, que é o nosso Deus. E aqui é a palavra do Senhor para a vida de cada um de nós, nos ensinando essa graça e esse poder, que há somente uma videira verdadeira, e que é Jesus Cristo, e um agricultor que cuida dela, que é o nosso Deus. E os nossos ramos estão conectados nessa videira que é a fonte para a vida de cada um de nós. Então ele ensina para a gente que mulheres do reino de Deus, fixados, permanentes nessa videira verdadeira, eles são podados sim. Passar a produzir frutos é um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. É um propósito de todo ramo que está conectado em uma videira. Porque se ele não produzir bons frutos, ele só serve para ser lançado fora, para ser cortado. E o caráter de Cristo, nessa videira, nesses ramos, quando nos salva, nos leva a viver o agir de Deus. A graça de Deus, o poder de Deus e o agir de Deus leva a gente a entender que há momentos na vida da gente que nós precisamos ser podados para que a gente possa cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida. Na linguagem dos agricultores, dos cultivadores,
perdão, da videira, eles dizem que os bons frutos muitas vezes são impedidos por causa de brotos sugadores, que sugam a seiva, que é o alimento, que é o nutriente, para que possa nascer bons frutos. Mulheres, nós precisamos aprender a lidar com esses brotos sugadores na nossa vida. Muitas vezes amizades, a TV, né? Muitas vezes as redes sociais, né? Muitas vezes relacionamentos, outras prioridades que não são a vontade de Deus, o reino de Deus para a vida de cada um de nós, que roubam toda a nossa vivência de poder e de graça de Deus sobre a nossa vida. Tudo que está desordenado suga os nutrientes, que faça com que a gente possa produzir bons frutos como mulheres do reino de Deus. Então a poda é necessária para que a gente possa crescer. A poda não é algo indolor, eu sei disso. Ela é sofrida. A jornada é dura, mas não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Esses brotos são arrancados para que a presença do Espírito Santo continue a fluir na nossa vida cada dia mais e mais. A história de Marta é uma dessas realidades para a nossa vida. É Marta ocupada demais, pergunta para Jesus por que ele não faz nada para ajudá-la, para que Maria saia lá dos pés de Jesus e vá ajudar ela a preparar o que ela precisava. Marta não estava fazendo nada que desobedecia à vontade de Deus, mas ela estava deixando que coisas boas impedissem ela de estar onde ela deveria estar. Jesus não quer que a gente faça coisas para Ele. Jesus quer que a gente desfrute da presença dEle, com Ele, aos pés dEle. E Jesus diz, Marta, Marta, por que você está inquieta com tantas coisas? Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu essa. Escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós somos distraídos por coisas boas, por brotos sugadores, que tem impedido a gente de ver a graça e o poder de Deus. E olha, gente, as distrações dessas coisas boas são capazes de nos fazer culpar Deus pelas desorganizações que elas trouxeram na nossa vida. Mas Deus não nos deixa enganadas. Ele vem com a sua graça e com o seu poder transformador sobre nós. Então, dos ensinamentos, desse ensinamento de Jesus sobre a videira verdadeira, é que a gente deixe Ele fazer a poda necessária, para que nós, como mulheres do reino, continuemos a produzir bons frutos para a graça dele. E ele diz assim, permaneça. O benefício dessa poda é a longo prazo. Então, permaneça, não desista. Né? João 15 mostra pra gente a importância de permanecermos no caminho do Senhor. Né? Quando você tira um ramo de uma árvore, ele seca, ele murcha, ele morre. Sem a gente estar na fonte, não há vida. E quando a gente está na fonte, na videira, o Espírito Santo continua a fluir através de nós. E o caráter de Cristo faz brotar flores e produzir frutos exuberantes através da vida de cada um de nós. A gente muitas vezes ficamos atarefadas demais em permanecer em Cristo e nos esquecemos de estar com Ele, de permanecer com Ele. Ele quer que a gente permaneça com Ele, que a gente se aprofunde em uma caminhada significativa com Ele. E, gente, permanecer não significa aparecer. Permanecer significa a gente simplesmente passar tempo de qualidade, desfrutar da qualidade de uma vivência, de uma caminhada lado a lado com o Senhor, para que a gente possa viver o que o versículo 7 diz pra gente. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. A permanência faz as nossas orações serem atendidas. Oração sem permanência não tem respostas, mas oração com permanência, há respostas do Senhor para a nossa vida. As prioridades dele são prioridades superiores à nossa. E a gente, com essa poda e permanência, a gente produz frutos. E quanto mais produzirmos frutos, mais refletiremos a graça e o poder de Deus, a glória dele, através das nossas vidas para a vida das pessoas que estão à volta de nós. Uma permanência que traz, gente, alegria. E alegria é diferente de felicidade, viu?
Felicidade é uma simples emoção que passa. A alegria não. A alegria é um estado de espírito que mesmo quando as coisas não estão bem, ela está lá, ela permanece, porque nos ensina a olhar para o futuro, nos ensina a olhar para o que Jesus conquistou na cruz do Calvário por amor a nós, e nos ensina a ver que mesmo diante das batalhas que nós estamos vivenciando, nós já temos vitória no nome de Cristo Jesus. Jesus orou no Getsemane para afastar dele o cálice da cruz. Mas ele diz, eu estou aqui para cumprir a sua vontade, mesmo disposto a sofrer. A alegria do propósito não saiu da vida de Jesus. A cruz não era uma felicidade, mas a alegria estava ali. A alegria permanecia ali, porque a salvação estava sendo afirmada à vida de cada um de nós. Então lembre-se disso, permaneça para produzir bons frutos, deixe Cristo te podar, continue a permanecer e a obedecer em meio às lutas e angústias, e uma sala de alegria preparada pelo Senhor está simplesmente esperando você. Enquanto a gente aguarda diante das lutas da vida, a salvação já é garantia para a vida de cada um de nós. Mulheres do reino se deixam ser podadas, tirando todas as distrações da sua vida para permanecer em obediência à palavra e à vontade de Deus e produzir frutos para a honra e glória do Senhor, para que todos conheçam que Ele é o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida, um feliz dia da mulher para você, e eu quero orar pela sua vida antes da gente encerrar esse vídeo. Senhor, muito obrigada pelo teu amor e a tua graça. Muito obrigada pela vida de cada uma das mulheres que o Senhor chamou para serem fortes em ti. Que elas sejam mulheres do reino do Senhor, que se deixam ser podadas para que distração nenhuma as impeça de cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida delas. E que elas permaneçam mesmo diante das batalhas e das lutas. E que elas produzam frutos direto de uma vida que flui da tua presença e da ação do teu Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.